Na sua empresa, ou na empresa que você trabalha, tem problemas de alta rotatividade de pessoas? Constantemente entram e saem pessoas? Existe algum grau de insatisfação, ou conflito, ou baixa produtividade, ou as pessoas não conseguem entender e muito menos atingir as metas propostas? Se você estiver passando por todos esses problemas, muito provavelmente o que está com problema na sua instituição, na sua organização, é a comunicação interna entre todas as pessoas que fazem parte da empresa. E esse fazer parte da empresa inclui muito mais do que a gente imagina. Não é só quem está lá no quadro de funcionários registrados CLT. Não. São prestadores de serviços, são parceiros, são empresas terceirizadas, são pessoas que estão, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, conectadas, ligadas à sua empresa e, consequentemente, ao sucesso dela. Há milênios, né, que o ser humano vem tentando aprender a se comunicar. Sim, gente, porque a gente ainda não aprendeu, né? Se a gente tivesse aprendido a lição de fato, nós não teríamos tantos conflitos, nós não teríamos tantos problemas de interpretação, principalmente nos ambientes organizacionais, dentro das organizações, né? É muito comum isso acontecer. A responsabilidade da comunicação interna é do gestor. Ele pode delegar e deve delegar isso para alguém, mas a responsabilidade de conduzir esse processo é dele. Então, por mais tecnologia que a gente tenha, por mais acesso a essas tecnologias que a gente tenha, se comunicar parece que fica cada vez mais difícil, parece que fica cada vez mais elaborado e mais complexo se comunicar, né? Talvez porque a gente não esteja entendendo algumas coisinhas básicas que eu percebo muito nos atendimentos em empresas e vou trazer aqui para a live hoje. Comunicação vem do latim comunicare, que significa partilhar, tornar comum. Lembra da história do telefone sem fio? Eu digo uma coisa aqui e a pessoa que está ao meu lado, ela pode ter uma interpretação completamente diferente do que ela ouviu. Imagina então se essa comunicação for feita do diretor para os gestores, os gerentes, para os supervisores, para os técnicos e depois para a base operacional. Imagina se essa mensagem ela não vai ter ruído. Cada um que conta um conto aumenta um ponto. Se cada vez que essa mensagem ela é reproduzida, alguém colocar alguma interpretação sua pessoal, nem estou julgando se para melhor ou se para pior, mas ela vai chegar completamente diferente se cada um colocar alguma informação adicional nisso. A comunicação convencional é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou falando, né, sobre algo. Eu posso também escrever sobre algo. Mas os meus gestos, a minha expressão facial, a minha expressão corporal, todo o meu movimento, ele pressupõe também uma comunicação que pode agregar, essa comunicação chama não verbal, e ela pode agregar valor. A comunicação não verbal, ela não tem muito filtro. No verbal, você consegue pensar no que você vai falar e consegue fazer um polimento nessa sua fala. Na não verbal, não tem filtro. A coisa acontece meio naturalmente. Por isso, dizem que ela é mais verdadeira. Vamos entrar na comunicação empresarial mesmo, na comunicação das organizações. É a comunicação interna da minha empresa, como é que ela está funcionando, tá? Porque, veja bem, eu posso ter, vamos imaginar uma loja, uma vitrine linda, que super comunica com o meu público, que está toda adequada, vamos imaginar que seja uma vitrine de roupa. Então, está entrando o outono, então a vitrine está toda temática, ela tem as cores que vão ser usadas no outono, os modelos que vão ser usados no outono, a faixa etária, os manequins têm a faixa etária do meu público-alvo, tá tudo comunicando com o meu público-alvo. Eu tenho atrativos, eu tenho uma palavra promoção, alguma outra coisa que atrai o público para mim. Mas aí o que acontece? Quando o público entra na minha loja e ele vai se dirigir a um vendedor, o vendedor está no celular, mal olha para o rosto do cliente, o cliente pergunta alguma coisa, ele fala, ah não, acho que acabou, e continua no celular. Percebe? Comunicação interna é tudo, gente. Não adianta você trabalhar a comunicação externa, não adianta você lançar a mão de todos os recursos e aparatos tecnológicos que a gente tem hoje para se comunicar com o público-alvo se dentro da empresa não existe a comunicação adequada para dar sequência a esse atendimento que começou, hipoteticamente, nas redes sociais. Vamos pensar assim, tá? Então, sempre que a gente trabalha a comunicação interna, a gente propicia um clima organizacional muito mais favorecido, né, para as pessoas que estão trabalhando. A gente consegue, com isso, aumentar a produtividade dessas pessoas e, obviamente, com produtividade mais alta, maior a lucratividade, tá? Então, gente, empresa tem que estar com foco na produtividade, sim, tá? Dono de empresa não tem que ser bonzinho, não. Ele tem que ser focado na produtividade. Contudo, ele precisa dar condições para que essa produtividade seja algo natural, para que esse clima organizacional seja
muito sintonizado com a proposta da empresa. São inúmeros os fatores relevantes para uma comunicação eficaz. Contudo, eu separei 3, tá? Conexão, interpretação e transparência. Conexão. Eu tenho uma ponta aqui, eu tenho outra ponta aqui. Esta ponta é a empresa, esta ponta é o consumidor final. No meio disso tudo, eu tenho vários intermediários, mas eu tenho essas duas pontas. Como que eu faço para conectar essas duas pontas? Por exemplo, eu tenho o setor estratégico, que vai definir as estratégias da empresa aqui. E eu tenho o setor operacional aqui embaixo. E no meio eu tenho o tático, que vai distribuir essas informações. Como que eu faço para conectar essas pontas, tá? Isso é uma habilidade que o gestor tem que pensar. Se ele não tem de pronto essa habilidade, estabelecer conexões entre pessoas da sua equipe, ele precisa contratar um profissional que saiba fazer isso ou ter um profissional dentro da empresa dele se a empresa for grande e requerer esse profissional, tá bom? Interpretação. Esse eu acho que é o problema maior que existe assim na questão da comunicação. Muitas variáveis que fazem com que o número 2, o interlocutor número 2, é que ele está recebendo mensagem, ele receba mensagem diferente do que saiu do emissor, né? Eu preciso ter uma linguagem adequada para o meu público. Não adianta o número 1 falar numa linguagem extremamente técnica se o número 2 não compreende isso. Não adianta o número 2 falar ou escrever uma mensagem de texto com uma série de abreviações, com uma série de comportamentos linguísticos que a gente vem vendo muito presente hoje nas redes sociais, para o número 1, que pode ser que ele não entenda. Então, esse código, sabe, esse sistema de códigos, esse sistema de sinais, para se comunicar e se fazer entender, é muito sutil. E aí também tem uma questão muito importante, gente, que é a carga enfática. Que ênfase eu estou dando a algo que eu estou comunicando? Qual é o grau de importância que o que eu estou comunicando tem para o resultado da empresa? Por exemplo, quando a situação da empresa não está legal e eu realmente, como gestor, preciso trazer uma meta um pouco mais ousada, eu preciso que essa meta seja cumprida, porque senão é o trabalho de todo mundo que está em risco, é a existência da empresa que está em risco, é a manutenção dela no mercado que está em risco, eu tenho que ser enfático da importância de atingimento dessas metas. Porque senão, pode ser que o interlocutor lá que vai ter que cumprir essas bases, essas metas nas bases operacionais, eles não percebam que é de tanta relevância que eles se empenhem no cumprimento dessas metas. A terceira questão, gente, é a transparência. Quanto mais claro você for, mais resultados positivos você terá. Não tem jeito de fazer diferente. E às vezes ser claro pressupõe você adequar completamente o seu vocabulário a quem está recebendo a informação. Não tem jeito, tá? A pessoa que está num nível, vamos dizer, no nível hierárquico, veja que a distância de nível técnico dessas pessoas é muito diferente. Então, esta pessoa que está aqui, ela não vai conseguir chegar nesse nível. Então, o que vai acontecer? O nível estratégico tem que achar um jeito de chegar no nível do operacional, se ele quer que o resultado seja efetivo. Não adianta ficar falando um monte de palavras difíceis, um monte de jargões aí, normalmente em inglês, jargões corporativos normalmente em inglês, e que eu acho muito engraçado, nós vamos falar isso daqui a pouco, e o cara não está entendendo nada. Seja claro com ele. Olha, o seu emprego, o meu emprego, o emprego de todo mundo aqui está no atendimento dessas metas. Por isso eu preciso que você se empenhe. Simples assim, gente. Nós não precisamos complicar nada, nós aprendemos a complicar as coisas, mas as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. A transparência, ela exige objetividade, eu tenho que ser objetivo a hora que eu for falar, passar uma mensagem, mas ao mesmo tempo, quanta sutileza, quanta delicadeza, quanta gentileza, quanto cuidado. Por quê? Porque pode ser que aquela outra pessoa, ela não me conhece o suficiente e ela não sabe como eu funciono. Porque, gente, saber como o outro funciona é fundamental para sucesso em qualquer âmbito. Para que a gente se comunique com eles de maneira eficaz e não dê margem para conflitos, para interpretações duvidosas. Uma historinha aqui que eu gosto dessas historinhas porque eu acho que isso grava muito. Tinha um casal, né, com mais de 70 anos, há mais de 50 anos juntos, e todos os dias o senhorzinho cortava o pão, tirava o miolo, dava o miolo para a mulher e comia a casca. Um certo dia, depois de mais de 50 anos fazendo isso, a mulher perguntou para o marido: por que você tira o miolo todos os dias e me dá o miolo e come a casca? Ele disse: é porque você gosta do miolo. Ela disse: não, eu não gosto do miolo, eu gosto da casca. Então percebe que às vezes, por você julgar que o outro está entendendo o que você diz, só porque faz muito tempo que você está com ele, você pressupõe que ele já entende a forma subliminar que você se coloca? Gente, não faz sentido, tá? Não é assim que funcionam as coisas. A gente tem que estar muito atento
a esse processo de comunicação? Será que eu estou me fazendo entender? Eu me comunico dentro da família de uma forma, mas no corporativo, na organização, na empresa, eu tenho que me comunicar de uma forma mais objetiva, de uma forma mais clara. Quero falar isso com muito carinho para os gestores. Gestor, tudo é responsabilidade, tudo dentro da sua empresa é responsabilidade sua. Se a empresa está dando super certo, se a empresa está tendo alta lucratividade, se a empresa está funcionando, se a empresa está se destacando, expandindo, parabéns. É você que se dedica e está chegando lá. Se a sua empresa não está bem, olhe para isso. Não vá para o espaço de culpa ou então de negação. Não, não é comigo. Sempre é com o gestor. O gestor é o maestro. Pense um maestro regendo uma orquestra. Esse é o papel do gestor. A orquestra são todas as pessoas que, direto ou indiretamente, estão conectados a ele para poder oferecer um produto ou um serviço a esse mercado tão exigente. Então, esse maestro ele tem que estar muito afinado com essa equipe, para que cada um, e todos os instrumentos da equipe têm que estar muito afinados também. O que quer dizer isso, metaforicamente? Que eu tenho que oferecer condições para que o meu funcionário trabalhe de maneira a me atender os objetivos que eu coloco. Não adianta eu estabelecer uma meta de vendas lá e eu não dou condições para o cara trabalhar, né? Então, hoje eu estou falando muito para gestores, porque a comunicação, gestores, é que vai fazer com que vocês tenham sucesso. E quem não se comunica, se complica. Veja bem. Adianta, para que, por exemplo, a loja resolve, lá o setor estratégico resolve criar uma promoção, as pessoas que estão na linha de atendimento não sabem da promoção porque não foram comunicadas da promoção. Aí o que acontece? Chega o cliente, olha, eu tô vindo porque eu queria participar daquela promoção. Qual promoção? Quantas vezes a gente passa por isso? Né? Quantas vezes o perfil da empresa tá ótimo, mas a hora que a gente chega na loja física, a gente depara com uma série de problemas de comunicação. A gente não sabe quem atende porque não tem ninguém identificado, os vendedores estão lá no fundo da loja, conversando no celular, ninguém sabe com quem falar, não existe uma placa, não existe preço nas peças, enfim, não comunica, não integra, não conecta com o cliente. O que ele faz? Vai embora. Gente, eu entro em loja, não sei se eu sou exigente demais, mas eu acho que o público tem sido cada vez mais exigente. Eu entro em loja, que eu não vejo uma luz no fim do túnel, que eu não vejo objetividade, que eu não vejo clareza de informação, que eu não vejo um atendimento satisfatório. Eu simplesmente vou embora. Eu não vou ficar perdendo meu tempo ali, porque meu tempo é raro. Então eu vou para uma loja que vai me atender com rapidez, né? Com agilidade, com eficiência e com uma comunicação clara. Não adianta você ter um perfil maravilhoso, ter um profissional the best de marketing digital, que faz gestão de tráfego, deixa a sua empresa lá em cima, top, mas você não dá treinamento para os seus funcionários em linha de frente. Funcionário tem que ter treinamento periódico, tá? Mesmo porque muitas coisas acontecem e o treinamento é uma das formas que você tem, gestor, uma ferramenta muito legal que você tem de alinhar a comunicação com ele. Teve mudança de plano estratégico, teve mudança de meta, teve mudança de produto, teve mudança de serviço, é uma oportunidade que você tem de comunicar. Ah, mas eu não sei dar treinamento. Contrate pessoas para fazer isso. O custo é muito pequeno diante do resultado que isso dá, tá? Eu trabalho já há mais de 20 anos com consultoria, com essa parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Mas se você fala, não, eu não quero gastar com isso, eu não vou gastar com isso, não tem problema. Tem Sebrae que pode dar uma orientação para você de como você faz isso, tá? Que pode te atender gratuitamente. Hoje não tem mais desculpa para um gestor não gerir bem uma empresa. Tem internet com o mundo de informações, tem órgãos oficiais que podem dar acesso fácil a essas informações. Oportunidades de visitar eventos, feiras, sabe, para você se atualizar. Ou seja, não tem mais como você dizer que, ai, não sabia. Risca isso da lista, gestor. Eu não sabia, não cabe mais nos dias de hoje. Você pode até não saber, mas é porque você não está procurando se atualizar, ok? Barreiras para uma comunicação interna eficaz. A primeira eu coloquei aqui a rádio peão, né? Todas as vezes que existe uma decisão estratégica diferente, nova, o que acontece? Se ela não for comunicada de maneira muito clara para todos, começa a rádio peão a entrar no ar. Olha, eu ouvi dizer que vai ter um corte de funcionários. Olha, eu ouvi dizer que a meta vai dobrar. Olha, e daí, gente? Imagina como isso vai chegar nessa rádio peão. Sabe? Vai chegando de completamente distorcida a mensagem. Primeira barreira para uma comunicação interna eficaz é o rádio peão. É combater esse rádio peão assim, com muita firmeza, tá? Com a firmeza que se requer. Decisões não passadas adequadamente, que é o que vai fomentar a rádio peão.
Se eu tomo uma decisão estratégica importante e não comunico da forma mais clara possível para todos, eu vou ter problemas de comunicação. Eu acho que o maior problema de comunicação hoje é esse, sabia? As pessoas não estão mais presentes. É muito difícil as pessoas estarem presentes. Por quê? Porque é uma sede, uma necessidade absurda. Então, tem que existir foco. Tanto o emissor quanto o receptor, eles têm que estar presentes na conversa para que a comunicação, a conexão se faça. Jargões corporativos. Essa história de ficar falando. Outro dia eu fui numa reunião e o cara falava assim, mas qual é o seu core business? Mas eu sei que ela... E eu ia... mas você faz valuation da empresa? Gente, eu traduzo tudo, tá? Porque eu acho que isso... Desculpa, ponto de vista muito pessoal, muito particular. É Ctrl+C, Ctrl+V mal feito. Desculpa. Sabe? É pegar palavras que funcionam muito para empreendimentos fora do Brasil e trazer para cá sem nenhuma análise aprofundada sobre esses termos e querer empregar esses termos e querer achar que todo mundo tem que saber. Esse que é o problema, né? Tudo bem, você tem contato com jargões administrativos, corporativos, tudo bem. Entenda o que é primeiro, porque tem gente aplicando jargão de maneira errada, tá? Aplicando termos em inglês de maneira completamente equivocada. Então entenda exatamente o que é, vê se aquilo realmente faz sentido para você e já dá traduzido para o seu funcionário. Ele não tem obrigação de conhecer os jargões corporativos em inglês e técnicos que são utilizados em nível estratégico e não em nível operacional. Ok? Comunicação digital, né, gente? A comunicação escrita digital, a corporativa, ela é muito diferente da pessoal. Então, na pessoal eu ponho carinha, ponho emoji, que daí eu posso... Aquela história, né? Uma imagem vale 1000 palavras, então já subentendo ali algumas questões. Eu posso abreviar, eu posso, sabe, fazer vários recursos ali numa comunicação pessoal digital que eu não posso fazer no corporativo. No corporativo eu tenho que ser muito clara, eu tenho que trazer as informações de maneira muito clara, eu tenho que escrever as palavras mesmo. E não é de bom tom que eu utilize figurinhas, risinho, carinha, tá? Eu tenho que escrever as palavras e escrever corretamente, né? Excesso de informação não filtrada. Gente, é muita informação, como eu já disse um pouquinho antes. Então, a gente tem que fazer um filtro. O gestor, o nível estratégico e o nível tático, principalmente o nível tático, tá? Que é o intermediário entre operacional e estratégico, ele tem que fazer esse filtro de informações para ele saber o que realmente importa ser levado para as bases operacionais. Não adianta cada decisão estratégica, eu como nível tático, como coordenadora, gerente, eu ir para o meu vendedor ou para a linha de operacional e comunicar toda a decisão estratégica. Para que eu vou enfiar um monte de informação? Sendo que só preciso informar aquilo que realmente faz sentido para a base operacional. Feedback, né? Que muita gente ainda não sabe o que é feedback. Que é mais um jargão corporativo que eu deixei como feedback até para poder a gente entender, né? O que quer dizer o feedback. Quando eu passo uma mensagem, eu tenho que ir lá perguntar para ele, você entendeu o que eu quis dizer? Olha, se eu não fizer isso, eu posso correr o risco de perder dinheiro com uma mensagem. É só soltar e ir embora? Não, gente. Peça para que essa pessoa, para quem você deu essa informação, mostre para você que ele entendeu o que você quis dizer. Não teve feedback, não teve a informação se aquela pessoa recebeu a sua mensagem com clareza? É muito prejuízo, pessoal. Então, se você quer ter sucesso, inclusive financeiro na sua empresa, tem que se comunicar de maneira muito clara, muito efetiva, muito transparente, muito objetiva. E o principal para mim, né, que impede, que é barreira para uma comunicação interna eficaz, é o não saber ouvir, né? A gente muitas vezes não sabe ouvir. O que é saber ouvir? Não é ouvir o que a pessoa tem de parecer sobre o que nós dissemos. Não. É entender que aquela opinião pode ser muito importante e relevante para a sua produção e para a produtividade deles, porque eles estão envolvidos no processo e, consequentemente, para a lucratividade, tá? Então, a gente está falando muito de produto, mas tudo isso serve para serviço, funciona muito para serviço também, principalmente, tá? Como posso ter uma comunicação assertiva? Para mim, tá? Que eu gosto de simplificar as coisas, eu imagino um alvo, sabe aquele alvo do tiro-alvo que tem vários círculos e tem o alvinho no meio principal lá? Para mim, assertividade é isso. É eu mirar no alvo principal e acertar o alvo. Aí eu estou sendo assertiva. Só tem uma forma, gente. Estude seu público. Tá? O empenho da comunicação tem que ser sempre daquele que está comunicando. Como que eu evito barreiras da comunicação nas empresas? Primeiro, tendo políticas de comunicação interna muito bem estabelecidas.
Por exemplo, como que a comunicação entre setores deve funcionar? Vai ser por WhatsApp? Tem empresas que já usam WhatsApp, né? Tem muitas empresas usando WhatsApp. Vai ser por e-mail, que é uma coisa que já está ficando meio ultrapassada, mas nas grandes empresas se usa ainda, principalmente de acordo com o volume dos negócios, é legal você documentar em e-mail. Por que que tem que ter uma política de comunicação clara? Como que você pode ter uma política de comunicação clara? Escrita não tem erro, gente. Escreveu ali, você volta as mensagens, mesmo que seja no WhatsApp, e você vai ter a oportunidade de checar se a comunicação foi feita de maneira efetiva pelo comunicador, pelo emissor, tá? Então, quando eu tenho uma política bem estabelecida entre setores e entre pessoas dentro da empresa, fica mais fácil. Pode ser WhatsApp? Pode. Pode ser e-mail? Pode. Pode ser mural? Pode. Só que daí eu não vou conseguir checar como aconteceu o processo de comunicação, ok? Se teve ruído, onde que foi o ruído? Segundo, processo seletivo rigoroso. Isso eu já falei em outras lives, eu vou falar sempre. Pessoa certa no lugar certo é o grande segredo das organizações, não importa se pequenas ou enormes. É o grande segredo das organizações. Como que eu tenho pessoa certa no lugar certo? Ou eu tenho um golpe de sorte, ou eu vou fazer um processo seletivo muito rigoroso para que eu tenha pessoas que têm tudo a ver com a minha empresa, que têm tudo a ver com as políticas que eu estabeleci na minha empresa, inclusive de comunicação. Vamos pegar um exemplo. Eu vou entrevistar 10 pessoas para uma vaga de vendas, por exemplo. Não importa se é de serviço ou de produto. Aí eu tenho lá 10 pessoas que se comunicam de maneira diferente. Eu vou contratar a pessoa que se comunica melhor ou aquela que tem dificuldade de comunicação? Percebe? Se no meu processo seletivo eu já procuro pessoas que se comunicam de maneira eficaz, detalhe importante, se comunicar de maneira eficaz não é falar muito. Ponto. Não significa roubar a cena. Não significa falar tanto que as outras pessoas não tenham espaço para se comunicar, tá? Ser assertivo na comunicação e fazer uma comunicação eficaz é você ser objetivo e gentil ao mesmo tempo. Isso é falar o necessário. 3. Cultura organizacional. Mais uma vez vem a gentileza e a empatia. Quando eu estou focada, olhando para o outro, como o outro funciona, eu estou numa relação empática com o outro. E aí isso me faz perceber as necessidades do outro e como o outro funciona. Aí isso, gente, é uma riqueza para a cultura organizacional da empresa. Fica muito gostoso trabalhar num ambiente onde há gentileza, onde há empatia, onde as pessoas se respeitam e elas se comunicam de maneira respeitosa e eficaz. Quarto, otimização de processos, tá? Principalmente no atendimento que envolve público interno e externo. Eu tenho que ter um processo muito enxuto e muito claro de comunicação. Tem algumas empresas que trabalham com pitch de vendas, que é mais um jargão, que na verdade é roteiro de vendas. Eu falo às vezes para poder explicar o que é, porque muitas vezes as pessoas não têm essa clareza. É um roteiro de vendas que a pessoa tem que seguir ali, principalmente o pessoal de telemarketing tem muito isso, né? Tanto é que a gente já vai meio robotizado o negócio, né? Porque eles estão seguindo um roteiro de vendas ali. Eu tenho que otimizar esse processo para que esse atendimento seja o mais humanizado possível e que tenha um elemento muito importante aí, que é o saber ouvir. Porque eu só vou conseguir fazer uma venda, e até rápido, se eu ouvir o que aquela pessoa quer comprar. E daí eu vendo para ela o que ela quer comprar. Porque muitas vezes a pessoa está querendo comprar, vamos pensar um seguro de vida. Não, ela não quer comprar um seguro de vida. Ela quer comprar o quê? Segurança, ela quer comprar estabilidade financeira dos beneficiários, ela quer se resguardar de uma série de coisas, não sei. A gente tem que descobrir o que ela quer comprar para que a gente venda exatamente aquilo, travestido de seguro de vida. Uma pessoa que vai comprar uma viagem, ela vai comprar uma viagem? Nunca. Ela vai comprar a realização de um sonho, ela vai comprar diversão, ela vai comprar presente, ela vai comprar benefícios, ela vai comprar cultura, ela vai comprar troca. Nossa, gente, ela pode comprar muitas coisas numa viagem. Descubra o que essa pessoa vai comprar de você, para você vender exatamente o que ela deseja, travestido do produto que ela veio buscar. Quinta questão, evitar ou diminuir o distanciamento hierárquico, né? Quando o funcionário participa dos processos decisórios, e aqui eu faço um parênteses, tá, gente? Não é toda empresa que consegue fazer isso, tá? Empresas muito grandes não conseguem fazer dessa forma. Mas quando a empresa é pequena e existe uma equipe coesa, uma equipe unida, uma equipe responsável, é possível trazer essas pessoas de base operacional para decidir também. Isso faz com que as pessoas participem mais dos resultados. Elas ficam mais fortes naquele propósito.
Sexto, criar uma cultura de feedbacks constantes, né? Então, quando que a gente vê muito feedback nas empresas? Quando a análise de desempenho do meu funcionário, eu fico analisando ele durante 6 meses ou um ano. E aí depois eu vou dar um feedback para eles, eu vou dar um retorno para eles dessa observação que eu fiz desse semestral ou anual. Tá? Gente, não adianta dar feedback de 6 em 6 meses, de um ano em um ano. Tá? Dê retorno das avaliações para os seus funcionários constantemente, no dia a dia. Crie um sistema fácil, leve, descomplicado, para você já não deixar a coisa volumar. Se você não estanca, às vezes, um processo, no início, ele pode tomar proporções muito difíceis de você controlar depois. Então, não deixe passar. Feedback, retorno, tem que ser algo constante, tem que ser algo, se possível, diário. Mas, obviamente, você tem que organizar isso, né, esse processo dentro da sua empresa. E, sétimo, motivar a cooperação dentro da equipe. Quanto mais forem todos por um e um por todos, mais facilidade, mais fluidez, não só na comunicação, mas na produção, na distribuição, na venda, no fechamento de venda, em tudo. Tá? Nem vou falar de áreas específicas, mas em geral, que são concorrentes. Quando, na verdade, eles poderiam ser grandes parceiros, mas estão ali brigando pela comissão. Você, gestor, pode impedir que isso aconteça na sua empresa, só você pode, tá? Estabeleça uma política onde todos ganhem. E eu não estou dizendo que a comissão tem que ser dividida para todos, não é isso, não é sobre isso. Mas que seja motivador para todos sobre o resultado final. Né? Que todos comemorem as vitórias uns dos outros. Eliminar ego, sabe? Eu sei que não é muito simples para o gestor, não é todo gestor que tem esse preparo com gente, com pessoas, com comportamentos, mas isso é fundamental. Um grande beijo, até a próxima.